Olá pessoal, bom dia, muito bem-vindos a essa nossa live aqui, 10h32, 2 minutinhos de atraso, estamos ao vivo aqui, estou com o Jojo. Fala, gente, tudo bem? E o Patrick, fundadores da Vitrio, muito orgulho estar aqui do lado deles, eles que estão viabilizando, né, essa tentativa de forma única no Brasil, uma grande disrupção, uma inovação e uma ferramenta criada para o investidor brasileiro poder participar do IPO da XP. Vou fazer enquanto vocês fiquem à vontade de mandar suas perguntas aqui, eu vou responder na ordem para não parecer que a gente está, né, cherry picking as questões que não são mais agradáveis. Então eu vou tentar preservar a ordem. O Rodrigo já mandou uma aqui, mas só para deixar todo mundo na mesma página, se vocês quiserem também interferir, vou fazer uma brevíssima introdução, só para que a gente possa depois caminhar e solucionar de forma mais eficiente as dúvidas, né? O que aconteceu? A XP decidiu fazer a listagem das suas ações nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, não há oferta prioritária ao varejo. Aqui normalmente você separa ali 10% a 20% para você alocar para o varejo brasileiro. Nos Estados Unidos não há essa prerrogativa. Então o que acontece? Basicamente o investidor brasileiro fica impossibilitado de diretamente acessar esse IPO porque não há oferta prioritária no varejo. O que a Vitrio fez? Olha, vamos dar a chance para o investidor brasileiro participar desse IPO. Criou um fundo, investidor institucional, portanto, para pedir ações aos coordenadores da oferta para tentar ser alocada, né? O coordenador, ele decide, ele arbitra em quem ele quer alocar as ações que estão sendo ofertadas. Evidentemente, a Vitrio não pode garantir que será alocada, isso depende de uma decisão exclusiva dos coordenadores, mas, claro, é uma tentativa, é isso que a gente está fazendo, é a única tentativa do investidor brasileiro participar desse IPO, não há outra. Feito isso, a XP fez uma reação inicial, publicou um comunicado interno dizendo que não alocaria nos fundos, supostamente porque haveria risco de oferta irregular, que fundos brasileiros não poderiam participar dessa alocação lá fora. Ontem, no entanto, uma decisão muito positiva, uma manifestação muito positiva, você pode acompanhar, está publicado no Seu Dinheiro e está publicado no Money Times também, a posição da CVM a respeito, dizendo explicitamente de que os fundos brasileiros podem sim alocar. Então, nesse momento, a decisão está estritamente com a XP, com os coordenadores da oferta, se aloca ou não. Não há nenhuma outra razão para que não seja alocado, a não ser a própria decisão da XP. Então, com muito otimismo e com essa boa notícia dessa manifestação da CVM, contrariando essa manifestação equivocada da XP, a gente inicia essa live. Vocês querem começar a fazer alguma... Eu acho que é legal só a gente falar como é que é a estrutura do fundo que a gente montou antes da gente começar. Perfeito. Né? O que a gente fez foi, a gente montou um fundo de investimento, né? O Vitrio Exponencial FIEE, que é um fundo de investimento em ações que investe no exterior com o objetivo de comprar ações da XP. Então, esse fundo, né, o investidor vai investir no fundo aqui em reais, a gente vai comprar dólares, vai remeter os dólares para o exterior e lá fora a gente vai comprar as ações da XP. Vamos, como o Felipe falou, vamos colocar as ordens para participar do IPO. Né? Se a gente for atendido parcialmente, integralmente ou não for atendido, o que faltar, a gente, no dia seguinte que as ações começarem a ser negociadas, vamos comprar as ações no mercado secundário. Né? É um fundo de propósito específico, né, para comprar ações da XP. Nossa aposta é que isso daqui a empresa vai continuar apresentando as oportunidades de crescimento, né, que ela tem tido aí nos últimos anos, enquanto ela está com capital fechado, que ela vai continuar pós-IPO. Então, é uma aposta de médio, longo prazo. Quer dizer, participar ou não do IPO não deveria afetar essa nossa ideia de longo prazo. Ele é um fundo, como ele investe 100% no exterior, ele é um fundo para investidores qualificados. Né? Essa é uma restrição da CVM. Então, investidor qualificado é aquele investidor que tem pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras ou tem algum tipo de certificação técnica que é aceita pela CVM. Né? Para não deixar de fora os investidores não qualificados, a gente criou uma versão light, que é uma versão que investe 20% nesse mesmo fundo que investe nas ações da XP e 80% num fundo DI com taxa zero. Por que 20%? Porque 20% é o limite máximo que a CVM permite. Então, o investidor
público geral tem um caminho, o investidor qualificado tem um outro caminho. Os dois fundos, o mínimo de aporte é R$1.000, né? Esse é o mínimo que está valendo para todos os fundos da Vitro durante a promoção da Black Week. Que é somente até hoje. Que né, ela vale até hoje, então não deixe de aproveitar. O valor mínimo normal do fundo é de R$5.000. Né? E prazo de resgate desse fundo. Esse fundo está aberto, você pode aportar a hora que quiser, você pode resgatar a hora que quiser. Prazo de resgate para os dois fundos, 10 dias até a cotização, depois 10 dias corridos até a cotização, depois 2 dias úteis até o pagamento. Isso para dar tempo da gente fazer todo esse trâmite aí de dinheiro vai para o exterior e dinheiro volta do exterior e vender as ações. E, por fim, quais são as taxas de administração desse fundo? Né? No Vitrio FIA Exponencial, a gente praticamente não está cobrando taxa de administração. O fundo tem 0,07% de taxa de administração que vai direto para o administrador para remunerar o trabalho dele, que é o Santander. 0,07% ao ano significa que para cada R$1.000 investidos, você paga 70 centavos ao ano de taxa de administração. Só uma brevíssima intervenção aqui, Jorge, só deixar claro, porque assim, a Vitro não está levando para o bolso da Vitro nada de taxa de administração. Isso vai diretamente para pagar o administrador. Ou seja, em termos práticos, não há para a Vitro nenhuma cobrança de taxa de administração. É por isso que vem a performance. Porque, claro, tem 3 opções aqui, né? Ou a Vitro cobraria a taxa de administração, ou ela cobraria a performance, ou ela trabalharia de graça. Isso. Bom, essa aqui me parece que está excluída, sobram as duas, administração ou performance. Dentro dessa escolha, ela poderia cobrar da gente, de vocês, da gente, né, do público em geral, no matter what, né? Se as ações caem, se as ações sobem, você já deixa um pouquinho lá, ou ela poderia optar pelo segundo caminho, que é assim, ó, se você ganha, eu ganho. Você só ganha se eu ganho. Então foi a opção por esse caminho. E foi exatamente o que a gente quis fazer. Quer dizer, a gente falou o seguinte, como eu falei, não é um fundo trivial de fazer, né? Não é um fundo fácil de operacionalizar. E o que a gente pensou foi o seguinte, poxa, vamos cobrar uma taxa de performance, porque aí o investidor só paga se ganhar. E a gente ainda trouxe uma inovação, que a gente botou um benchmark duplo. Então, é assim, o investidor só vai pagar performance se a rentabilidade do fundo exceder o Ibovespa e o CDI. Né? Quer dizer, o que for maior, mas como você tem que bater os dois. Se o fundo rendeu menos do que o Ibovespa e mais do que o CDI, você não paga nada. Se o fundo rendeu menos do que o CDI e mais do que o Ibovespa, você não paga nada. Se o fundo rendeu menos dos dois, você não paga nada. Você só vai pagar se o fundo superar o Ibovespa e o CDI. E 10% do QCD. Então, a gente acha que isso assim, é como se você só está ganhando se der certo. Né? Você deveria... O dia que você pagar, você vai estar feliz. E uma outra coisa, Patrick, eu já vou passar a bola para você. Só queria, porque eu tenho visto alguns comentários. Não, pois vocês estão acompanhando aí. Eu só queria já colocar uma outra questão sobre isso, que assim, apareceu muito a questão assim, a taxa de performance num monoativo, é uma gestão passiva, não deveria se cobrar taxa de performance. Bom, primeiro, como não tem administração, é natural que você tenha performance. Mas mais do que isso, já houve uma decisão, isso que está escapando a algumas pessoas, tecnicamente escapando, que assim... Não é um fundo monoativo. Houve uma decisão anterior de gestão de se montar um fundo. Então, há sim uma decisão de investir na XP. É diferente de você montar um fundo passivo. Fala assim, não, a gente só está, obviamente, né? O Patrick fala isso bem, é um fundo de propósito específico. Identificou-se a oportunidade, estudou aquilo, consultou a CVM se poderia, tem custo para fazer tudo isso. Vale a pena montar. Por quê? Porque a gente entende, obviamente, o futuro, né? Continua no futuro. Mas a gente entende que é uma grande oportunidade, tanto a Empíricos como o corpo de análise, como a Vitro com a sua dupla validação lá. Então é por isso que o fundo foi criado, porque a Vitro tomou essa decisão como gestora, após estudar, após identificar uma oportunidade, de investir naquilo. Então há uma decisão de inteligência de gestão em investir naquilo, senão não faria sentido para a Vitro também. Né? E mais um detalhe, Felipe, que eu acho que essa questão é muito importante, de muita gente classificar ou entender que parece um fundo passivo. Né? Quer dizer, a nossa decisão de fundo de propósito específico, a gente está aqui para fazer este investimento. No meio do caminho, muita coisa pode acontecer. Né? Pode ser que deu tudo muito certo e atingiu níveis que a gente considera que já não vale mais a pena o investimento, ou mesmo alguma coisa deu errado, mudou o ambiente competitivo, regulatório, e aí a nossa decisão vai ser, olha, está na hora de vender essas ações. Num fundo passivo, normalmente você espera
o cliente tomasse a decisão, Perfeito. pedir o resgate, aí o gestor vai lá, vende as ações e entrega o dinheiro. Se a gente sentir que no meio do caminho alguma coisa deu errado, mudou a nossa tese de investimento, não vale mais a pena investir Perfeito. em XP, a primeira coisa que a gente vai fazer é vender as ações. Óbvio que para e passo vamos comunicar isso para os nossos investidores e eles vão ter o tempo hábil para fazer o resgate. Mas a decisão de gestão ativa está no momento em que a gente decide, eventualmente, sair daquele investimento. Ao montar o fundo e ao ser, né? Tem 2 pontos. Exato. E Petri, queria te ouvir um pouco como CEO agora da Vitro, essa disrupção, como foi o processo em si, essa decisão, e também você viveu um pouquinho a XP lá dentro, então muito rico para a gente, se puder compartilhar um pouco da sua experiência. Bom, gente, para quem não me conhece, eu tive a oportunidade de participar durante 3 anos da minha carreira lá na XP, tanto coordenando a XP Gestão, quanto também como membro do Conselho de Administração da XP. Então, tenho imenso orgulho de ter participado lá, foi minha primeira e grande experiência trabalhando com o público de varejo e ter feito parte de uma história de alto crescimento que está chegando em mais um marco importante dessa história agora com a IPO, para mim foi um prazer. Tenho grandes amigos lá e torço para o sucesso desse IPO. A maneira com que eu enxergo essa oportunidade de investimento, quer dizer, a XP veio ao longo desses já mais de 10 anos de trajetória superando marcos, né? E o que está por trás dessa grandiosidade, do tamanho dos números que a XP tem mostrado, que estão lá no prospecto e que a gente imagina que ainda vão superar no tempo, foi a vantagem de ter chegado primeiro e ter criado um verdadeiro monopólio do ponto de vista de plataforma de investimento. Por que normalmente todo gestor de ações, ou quase todo, gosta dos bancos no Brasil? Porque oligopólios comandam preço, não é isso? Então, na minha carreira, boa parte dela é dedicada à renda variável, eu sempre gostei de investir em bancos, em Itaú em particular. Por quê? Banco melhor gerido, num setor super concentrado, oligopolizado, onde você comanda preço. Você pode cobrar mais caro e, com isso, acaba gerando resultados maiores. A XP veio disruptando esse mercado tradicional de bancos e acabou criando, ao longo do tempo, esse novo monopólio nas plataformas de investimento. Tem uma opção de plataformas aí, óbvio que não é um monopólio do ponto de vista acadêmico, não é que tem um player só, mas a diferença de tamanho é tão boçal, tão gigante, que a gente vê em diversas linhas de negócio uma capacidade da XP também comandar um sobrepreço em relação a essas outras alternativas, o que se traduz em um ganho maior para ela, em resultados maiores, em lucros maiores. Isso é parte da tese de investimento que qualquer investidor, eu imagino, que está olhando a XP, enxerga e nós também. Show. Vamos para as perguntas aqui, então? Vamos. Rodrigo Corrêa, bom dia. Vocês acham que mesmo depois da repercussão do fundo na mídia, o pessoal da XP pode voltar atrás e aceitar a participação do fundo exponencial na negociação do IPO? A gente torce por isso, né? Mas aqui é um pouco de um exercício difícil, né, Rodrigo? Assim, se colocar na cabeça do outro, né? Nós estamos fazendo tudo o que a gente pode, tanto a Empíricos aqui, porque quer levar os investidores a essa oportunidade, temos indicado esse IPO, como a Vitro lá, viabilizando os fundos, consultando advogados, enviando cartas. Você deve ter visto, talvez, no Valor hoje, uma carta que a Vitro enviou à XP pedindo para essa reconsideração, mas, evidentemente, a decisão do outro pertence ao outro, né? Eu até complementaria, quer dizer, eu tive a oportunidade de conversar com o Departamento Jurídico da XP no início dessa semana. Entendemos, de fato, que aquele comunicado que você, Felipe, manifestou inicialmente, que eles soltaram, estava errado, ou pelo menos incompleto. E ontem mandamos uma carta para eles explicando toda a base legal de por que a gente entende que não só a Vitro, como qualquer outro gestor de fundo de ações aqui no Brasil, ou multimercado, pode sim participar desse IPO. O que eu acho é que depois dessa história toda, principalmente com o posicionamento claro da CVM, existe aqui uma situação que para mim, e aí de novo, você, Felipe, falou, não devemos nos colocar necessariamente no lugar do outro, porque a gente não sabe como que o outro vai reagir. Mas eu acho que depois de tudo que aconteceu e com esse posicionamento claro da CVM, e foi um pouco dessa motivação em mandarmos a carta para a XP, eu acho que seria um ganha-ganha para o mercado como um todo e para a própria XP, se ela voltasse atrás na decisão e alocasse o fundo da Vitro, como também outros investidores brasileiros, outros fundos de ações, outros gestores, que claramente têm interesse em participar também, né? Quer dizer, ela está devolvendo a chance para os investidores brasileiros, muitos dos quais fizeram a XP ser o que é, são clientes dela, né? E que estão investidos atrás da Vitro, eventualmente até de outros fundos de ações, a poderem participar desse IPO. Eu entendo como sendo um ganha-ganha para todo mundo, faço votos de que eles pensem assim também e reconsiderem essa decisão até lá. E fazendo uma comparação, né, quer dizer, os últimos IPOs que tiveram no Brasil, que tiveram grande participação da pessoa física, né, CETIP, B3, né, a BMF na época, atraíram, sei lá,
300, 500 mil pessoas, né? Imagina o volume de pessoas que não estariam indo atrás, né, dessa oportunidade. E abrindo conta da própria XP depois. Se o IPO estiver sendo aqui. Então, quer dizer, de fato... um estímulo ao mercado de capitais local. Agora, é fundamental a gente falar o seguinte, quando a gente montou o fundo, o objetivo é investir nas ações da XP para o médio e longo prazo. Claro. Quer dizer, a gente já sabia desde o começo que não havia garantia de participar ou não da XP. A gente, quer dizer, estamos aí como não há em qualquer outro IPO, como não há em nenhum outro fundo. Estamos torcendo para que dê certo nessa ponta também. Mas isso, quer dizer, o nosso entendimento continua sendo o mesmo desde quando a gente montou o fundo. Eu assim, agora no achismo aqui, né, tentando fazer esse exercício pretensioso de pensar um pouco com a cabeça do outro, eu tenho uma certa sensação de que eles gostariam que a pessoa física participasse a princípio. Só que isso implicaria listar aqui dentro. Então era um trade-off que ele tinha que administrar entre listar lá fora, ter menos burocracia, manter as superações e ter um valuation mais alto, e com isso abrir mão da pessoa física, ou, vou abrir aqui dentro, mais caro, mais burocracia, só com ações ON, e com isso dando acesso à pessoa física e pegando um valuation mais barato para mim. Entre essas escolhas, que é legítima, ele escolheu essa. Mas a minha sensação é que assim, se ele pudesse reunir as duas coisas, ele teria feito. O problema é que não dava. Agora, está diante dele a chance dele ter as duas coisas. Que é preserva o valuation, preserva a menor burocracia, preserva o custo mais baixo, preserva o valuation esticado, as superações e preserva a pessoa física, dá a chance para a pessoa física. Então, a gente tem a chance de ter os dois mundos. Agora, se vai acontecer, aí infelizmente, não sabemos. O fundo light da Vitro é de risco moderado ou alto? E esse tem como cotas? Vamos lá. O Vitro Light é um FICFIN, né? Então, primeiro, de trás para frente, ele tem como cotas, né? Enquanto o Exponencial FIA não tem. Agora, se ele é um fundo moderado ou não, assim, de fato é o seguinte, 80% da carteira está num fundo DI, taxa zero, que é até o fundo que normalmente as pessoas usam como reserva de emergência. Mas 20% da carteira está investido numa ação só. Então, é o seguinte, um portfólio que tem 80% em caixa e 20% numa ação só, não dá para você falar que esse risco é moderado. Talvez seja um risco assim, mais aí para o animado. Né? De moderado para alto, eu diria. E eu acho que é fundamental, isso é um bom ponto, que é o seguinte, é fundamental que a decisão de investimento de cada um esteja respaldada com seu perfil de investimento, seu horizonte de investimento. Isso daqui tem que encaixar, né, tem que fazer sentido para o teu perfil de investimento. Não necessariamente um investimento para todo mundo no mesmo tamanho, na mesma proporção. Acho que tem um recadinho que a produção está pedindo para a gente passar ali. Acho que tem mais a ver com vocês do que comigo. Opa! Bom, então já anunciamos. Era um spoiler, então... A gente dá o spoiler daqui a pouco, bom. Né? Não, eu acho uma coisa também... é difícil a gente caracterizar assim, até aqui vai um fundo moderado, aqui começa um fundo agressivo, né? As caracterizações não estão tão bem definidas e demarcadas, assim, saiu desse quadradinho aqui, um pouco do que é moderado ou agressivo, provavelmente você está no meio do caminho ali, sabe? Algumas pessoas vão considerar muito agressivo, algumas pessoas vão considerar moderado. Essas caracterizações de suitabilities, né, são modelos, né? E modelos, obviamente, são tentativas de representação da realidade. E como tentativas de representação da realidade, nem sempre correspondem à real. É uma maquete, né? A maquete, ela simplifica a realidade, nem sempre é uma simplificação perfeita. Tem mais alguma coisa que ficou no ar? Não, acho que é isso. Matheus, qual o custo médio do spread do dólar que a Vitro tem para levar os recursos do fundo do Brasil para o exterior? Boa pergunta. A gente, pensando na operação de um fundo que investe no exterior, quer dizer, todo dia o fundo recebe os recursos em reais, né? E a gente entra nas corretoras fazendo o câmbio e emitindo. Não tem um spread fixo determinado, né? A gente está sempre operando, ele é muito função dos volumes que a gente está operando e do dia a dia e da própria volatilidade do mercado. Né? Normalmente o que eu posso talvez agregar, Jojo, assim, quer dizer,
o spread em operações de pessoa física de câmbio costuma ser elevado. Esse é um mercado Eu alto ia falar que também isso. está Eu sendo, esperando pra falar isso. e também está sendo progressivamente disruptado. Tem uma margem grande que os bancos normalmente vão entrar. Na pessoa física, bancos cobram 1%. Né? muito eu mais, queria até né? fazer um... Desculpa, eu Não, completo um depois. investidor institucional, como é o caso de uma gestora como a Vitro, se beneficia disso, do seu tamanho, do seu papel institucional. Perfeito. Os spreads são muito pequenos. Isso. Quando comparados com a pessoa física, então... Eu vi muito disso, das pessoas assim, não, eu vou lá, vou dar um jeito, vou comprar por minha conta, vou abrir uma conta no exterior, né? Vou abrir conta na Avenue. Pô, sintam-se à vontade, nós somos parceiros da Avenue também, adoramos o Roberto Lee, acho incrível. Mas assim, você vai encontrar um spread maior no câmbio também, não se iluda, tá? Assim, tem custo de você fazer isso. Uma vez eu conversei com o Esteves e ele falou assim, Felipe, onde a gente mais ganha dinheiro, ele até usou uma expressão que eu não vou lembrar, mas era um negócio tipo assim, é no câmbiozinho. Você soubesse o spread que é de você mandar aquela empresinha que te liga no final do dia e fala assim, preciso comprar $20 mil, preciso mandar $20 mil, preciso mandar $70 mil. A boca de jacaré do spread que é esse cara, é assim, o dinheiro que se ganha no spread de dólar é infinito. Então, quando você negocia volumes maiores, obviamente você não consegue... Essa pergunta aqui ela é difícil, né? Qual o spread médio? A conta é difícil de fazer, mas Porque ele é bem pequeno. Ele é pequeno e assim, depende de oferta e demanda da hora, né? Qual o spread médio das ações... Quanto que você vai encontrar de spread nas ações da Petrobras? Depende um pouco do momento. Mas certamente é muito menor do que a pessoa física. Desculpa. E num ponto que o Pedro falou, quer dizer, o volume institucional, né? A gente tem fundo de canabidiol fazendo câmbio, a gente tem um fundo de ouro fazendo câmbio, quer dizer, a gente entra com tickets maiores e consegue ainda spreads ainda menores, né? Agora, um ponto que você falou vai fazer de outro jeito, né? Hoje eu vi um tweet de uma pessoa falando, pô, vou abrir conta numa corretora nos Estados Unidos, super famosa, tal. Preciso mandar minhas documentações por fax e demora 30 dias para abrir a conta. Pois é, a vida real... o mundo do crítico é muito fácil, né? O Bernardinho falou uma coisa maravilhosa, né, no nosso evento, que ele falou assim, eu demorei 2 anos para digerir a derrota para a Rússia. O Brasil estava ganhando de 2-0, abriu ganhando o terceiro set, tomou a virada. Ele falou, acordava de madrugada para ver o jogo. Ele não conseguia, ele estava tão perturbado. Ele falou assim, eu demorei 2 anos para entender a derrota, mas teve um grupo de pessoas que em 15 minutos entendeu tudo. Os críticos das redes sociais. Esses caras entenderam a derrota. O Bernardinho falando isso, o cara mais entende de vôlei do mundo. Bom, Robert, meu grande amigo que me manda e-mails maravilhosos que eu quase choro. Quem aplicou no Fundo Universa vai ter ações da XP na carteira? E junta do Dominique, que é a próxima, que também bom. é do Universa. Tem investimento na Universa da Vitro. E no mês de novembro houve uma queda grande dos rendimentos, indo abaixo do rendimento do CDI. Como reagir quando essa situação ocorre? Quer falar, Jojo? As duas? Vamos lá. Bom, como é que funciona o Carteira Universa? Carteira Universa, ele busca inspiração nas recomendações, né, nas indicações que vem no relatório do Carteira Empíricos, né, que o Felipe é um dos mentores aí, se não o principal mentor da carteira junto com o João. Então, assim, no minuto que entra uma indicação dentro da carteira do Carteira Empíricos, a gente vai buscar no Carteira Universa seguir essa indicação, se isso fizer sentido para o enquadramento da carteira, para o nosso due diligence, né? Então, dito isso, quer dizer, tem uma indicação no Carteira Universa para participar, para ter uma alocação em ações da XP. Então, a gente vai tentar também participar do IPO via o Carteira Universa e, se não conseguir no IPO, vamos comprar as ações. E idem para o PRP também. Idem para o PRP, exatamente. Né? A segunda ponto, quer dizer, o Carteira Universa, né? Se você acompanhar o que foi o mercado durante o mês de novembro, ele ainda não completou 6 meses, então a gente ainda não pode falar especificamente da rentabilidade, mas o mês de novembro foi um mês bem nervoso aí, né? Com câmbio, idas e vindas aí de guerra comercial, um pouco também do barulho aqui político, e ele teve um início, né, assim, até meados do mês, o negócio estava nervoso, mas ele fechou o mês com uma rentabilidade bem satisfatória, e aí ele já está aí com quase 5 meses. Na virada do ano ele tem os 6 meses, a gente vai poder falar mais abertamente sobre isso, mas eu estou tranquilo e muito satisfeito com a rentabilidade dele. Para a pergunta específica do que fazer, Carteira Universa não é um fundo no curto prazo. Assim,
Eu sou cotista, né, desde da cota 1 do fundo, até por uma questão ética, né? Eu defendo isso, tinha que ter minha exposição na física lá também. Eu acompanho a cota também, assim, eu não sei qual foi o efeito do Come Cotas especificamente, mas assim, quando fechou o mês de novembro, estava largamente acima do CDI, estava com mais de um... Não, talvez ele assim, tenha falando durante o mês. Ah, né? Eu não sei quando acho ele que a entrou. preocupação dele é com a uma volatilidade no mês. A né? volatilidade, Então, assim, durante o mês, sim. Ele é um sim, fundo que tem aí 30%, 35% em ações, quer dizer, ele é um fundo arrojado e é um fundo para um horizonte de médio e longo prazo, né? Se você ficar olhando em janelas curtinhas, você vai ver um nervosismo aí, que é a contrapartida de você ter os ganhos que a gente está indo buscar e está tendo. Assim, vários momentos dentro do mês vai vir abaixo do CDI, vai vir para o negativo e vai haver meses... Isso. Até agora a gente não conheceu teve, ainda, mas assim, vai ter meses fechados, talvez trimestres fechados, que a gente vai fechar abaixo do CDI ali mesmo. Assim, é da natureza de um ambiente mais arriscado esse. Agora, no longo prazo, isso também, assunção de riscos, assumindo que a gente está fazendo um bom trabalho aqui e a Vito está fazendo um bom trabalho lá, as coisas vão muito bem. E o desempenho de longo prazo, assim, eu que estou cota 1, está quase batendo em 9% em menos de 6 meses. O meu rendimento pessoal. Então, assim, é um rendimento, sinceramente, espetacular. A gente tem um levantamento interno aqui que a gente fez de o Inversa contra todos os fundos multimercados recomendados na nossa série aqui, que são os melhores do mercado. E não há nenhum, em termos de rentabilidade, frente ao Universa desde a criação dele. Então, mas a volatilidade faz parte do processo. Podemos avançar? Sim. Vamos. André Benedetti. Esse fundo é... Bom dia, desculpa, André. Esse fundo é focado única e exclusivamente em ações da XP e também atrelado em dólar? Significa que a volatilidade do fundo será superior aos demais? Não? Certamente. Bom, essa pergunta do dólar é uma boa pergunta, porque assim, a resposta técnica é assim, sim, o fundo é um fundo em reais que compra ações no exterior que são denominadas em dólares. Então, o fundo combina, né, quando você vê a cota do fundo em reais, ela combina a variação das ações lá fora mais a variação do câmbio. Né? Mas supostamente a volatilidade, pelo menos em tese, é menor. Não, isso. Aí vamos lá. Isso deveria ser menor porque você está assumindo que os câmbio... ativos são negativamente correlacionados. São negativamente correlacionados ou razoavelmente correlacionados. Mas o ponto não é nem esse. O ponto é o seguinte. Como a XP é uma empresa no Brasil, onde a maior parte dos seus resultados são em reais, né, e ela está só listada no exterior... É quase como se assim, o câmbio, de certa forma, já está embutido no preço das ações lá fora. Perfeito. É diferente de um fundo que compra ações da Google, onde os resultados dela são em dólares. Perfeito. Então, ainda que isso não seja diretamente, instantaneamente, o tempo todo, mas assim, se você tiver variações no câmbio aqui, desvalorizando o real ou valorizando o real, já impactariam o preço das ações diretamente. Então, é quase como se você está anulando esse efeito, né? Então, é um fundo que, sim, tecnicamente você tem a variação cambial, mas ela é diferente de um fundo que estivesse comprando um ativo estrangeiro de verdade. Né? Verdevaldo dá bom dia para você também. Felipe Queiroz, bom dia. Como o fundo aplica concentrado em uma ação, qual o percentual do portfólio é recomendado ter no exponencial? Patrick, você que não falou na última resposta, pega essa bomba. Pega essa parte. Sempre uma pergunta difícil, né? Aquela questão que a gente sempre fala do foro íntimo, né? Quer dizer, tem muito... Essa conversa começa com o perfil do investidor, né? Qual é o seu perfil do investidor? E para isso, a gente roda os questionários de Sustabilis, como qualquer outra gestora que faz distribuição ou instituição financeira. Então, depende se você é um investidor conservador, moderado, agressivo, que tipo de conhecimento você tem e que tipo de conforto você tem. Se você já tem uma exposição grande em renda variável em outros fundos, em fundos multimercados, naturalmente você deveria reservar um pedaço menor para um fundo de propósito específico que vai investir em uma ação apenas. Puxa, eu sou um investidor arrojado, estou nesse momento com baixo risco alocado, gosto bastante da tese da XP, confio na Vitro e na proposta dela, você vai ter espaço para fazer um pouco mais. Então, é difícil cravar um número, depende do que é a sua carteira hoje e depende do seu perfil de risco. Perfeito. Assim, heuristicamente aqui, dando uma... para evitar besteira, pelo menos, né? Assim, mais do que 5% é demais. Acho que isso podemos falar de uma forma... Assim, refaz a conta. Se der mais do que 5%, refaz a conta. O pessoal vai dar um bom dia geral para não ter que ficar passando um a um. O Daniel, vocês não acham que com toda essa polêmica a XP irá impedir a alocação da Vitro, uma vez que são
uma vez que são eles quem escolhem, até porque eles encararam a Vitrio como uma concorrente. Se for assim, é uma pena, né? Mas não acho que será assim. Alguma... Não. É o que já falamos a gente um pouco, falou no começo, né? Espero que não. Né? Eu reforço o ponto, quer dizer, eu acho que com esses esclarecimentos públicos da CVM, né, quer dizer, existe aqui uma situação que é ganha-ganha para todo mundo, para o mercado de capitais, para a XP perante seus clientes investidores e para o mercado que quer participar desse IPO de sucesso. Do ponto de vista técnico, o argumento que a XP colocou para não alocar não existe mais. Então, se era aquele o problema, estamos livres aqui. Na verdade, nunca existiu. Estava errado. Sim. Exatamente. Aqui o Verdevaldo disse que abriu conta na Avenue. Será que é melhor participar por fundo? Haja visto o câmbio na transação, etc. Olha, aqui tem uma dupla questão, né, Verdevaldo? Assim, primeiro, ótimo, adoramos a Avenue. Somos parceiros da Avenue também. Somos parceiros da Vitrio, somos parceiros da Avenue. Comercialmente, inclusive, também. Então, fui sócio do Li na XP. Exatamente. A gente gosta muito dele. Eu fazia um call lá na Clear, lá atrás, quando o Li nem era ainda XP. Então eu tenho muita amizade por ele e temos um acordo comercial, inclusive. Então não teria nenhum problema aqui de indicar a Avenue. Mas assim, eu tenho uma preferência de fazer pela Vitrio porque eu acho mais fácil e acho que assim, a regra do jogo está muito clara ali, muito simples de você fazer e tal. E tem a chance de participar no preço do IPO propriamente dito. Se vai acontecer ou não, putz, a gente não sabe. Mas assim, eu acho que a chance de participar do IPO, mas isso é minha opinião pessoal, tá? Quer fazer pela Avenue? Cara, go ahead, não tem nenhum problema. Eu tô ok com isso também, gosto muito deles. Mas assim, a chance de participar do IPO, mais a facilidade, mais o eventual menor spread no câmbio, na minha opinião, compensa o que você vai pagar de 10% só do seu ganho, se houver acima do CDI ou do Ibovespa, o que for maior. Para mim é um jogo bem fair. Assim, do que você ganhar acima do CDI do Ibovespa, você 10% dá para o cara que te viabilizou a chance de participar do IPO. Para mim, esse é o caminho mais fácil. Então, assim, o que é melhor? Putz, minha opinião pessoal, eu prefiro esse caminho. Você quer ir por outro? Puta, tá limpo também. Eu não tenho nada... No Money Rider, entra lá, tem um link facinho para você, inclusive, deixar claro que veio da Empíricos e aí comercialmente a Empíricos se beneficia também. Se for por lá, vai por aí que é melhor para nós. Quer comentar mais alguma coisa? Acho que é um pouco constrangedor para vocês também mas de comentar do outro. Eu já peguei. Eu talvez complementasse assim, Felipe. Que bom que tem várias opções. Exatamente. Né? E aí cada investidor vê o que é melhor para si. Mas só para deixar claro, assim, de participar do IPO, aí você não consegue via Avenue com certeza. Aqui você tem a chance de participar. Qual o prazo de resgate do fundo, Jojo? Perguntou o Henrique, você já falou, mas só para reforçar. 10 dias corridos até a cotização, que tem que acontecer num dia útil, depois 2 dias úteis até o pagamento. Para os dois fundos, né? Tanto para o Exponencial quanto para o Light. Ainda dá tempo de investir no carteira inversa, acho que é a Universa, com mínimo de R$1.000. O fundo fechou, não dá mais tempo. Fechou. Mas vamos aproveitar e já dar a Você pegou o R$1.000, quer dizer, a nossa promoção de R$1.000 que ia originalmente até hoje, sexta-feira, a gente está estendendo ela até o final do ano, porque a gente recebeu muito pedido de gente falando assim, pô, recebo meu 13º no dia 20. Entendi. Segura até lá. E aí a gente falou, bom, então vamos dar tempo de você botar o 13º, dá tempo de você botar presente de Natal. Deixou de ser Black Week para ser pacote completo. O que sobrou, exatamente. Então vamos até dia 31 de dezembro, todos os fundos da Vitrio com R$1.000. A única coisa é que o Carteira Inversa fechou no início dessa semana, quando a gente bateu aquele patamar dos 700 milhões e, por enquanto, ele está fechado por tempo indeterminado. Podem falar o que acontece com o FOF Melhores Fundos que não anda? Pergunta o Jadson. Eu também sou cotista do Melhores Fundos, acho que ele anda, mas... Bom, esse melhor ainda, a gente já pode falar de rentabilidade, que ele já completou mais de 6 meses, estão usando aqui. Exatamente. Cotas de 4 de dezembro, está disponível no app ou no nosso site. O fundo tem um retorno acumulado desde o início de 7,7%, que contra um CDI de 3,90% é o famoso 200% do CDI. Então, na nossa opinião, o fundo está andando muito bem. O fundo está andando muito bem. Se você pegar a rentabilidade histórica da recomendação da carteira Melhores Fundos no relatório que vem da Empíricos, você vê que esse fundo está rendendo acima, né? O resultado nesse período aí que o Patrick falou, desde abril, ele está acima do que é o resultado histórico, que era em torno aí de 150 do CDI. Então, estamos super satisfeitos com essa rentabilidade. O que a gente tem que lembrar, e o investidor brasileiro vai passando por essa dor, é o seguinte, você dava 100% do CDI com CDI a 14%,
pô, você ganhava 14, né? Você dá 200% do CDI com o CDI a 5, você só dá 10. Aí, né? Mas parece pouco. O CDI no mês passado foi 0,38. Né? Não, e outra coisa, parece assim, a gente está muito mal acostumado, né? Agora as coisas vão ficar mais difíceis. O juro caiu, o jogo fica mais difícil para todo mundo, não é? Você não consegue mais entregar 20% ao ano. Todos os retornos da economia baixam, porque ele é o livre de risco mais um prêmio. O prêmio está dado, esse aqui caiu, as coisas, né? Você pode até... E o prêmio também diminuiu também, mas sem entrar nessa tecnicidade. Mas o fato é que os retornos gerais vão cair. E outra coisa que eu gostaria muito que vocês entendessem, o que a gente aqui na Empíricos fez, principalmente nesse ano, se você está seguindo a carteira Empíricos, ou se é cotista do Universo desde o começo, a gente deu sorte também, sabe? Os resultados que foram obtidos de 30% ao ano, que é da carteira Empíricos, não vão se repetir. O que aconteceu ali foi um negócio absolutamente extraordinário. Não se acostuma com isso, por favor. Não cobre da gente aquele retorno, porque assim, 30% ao ano acho que ninguém está dando. Então, assim, o melhor, talvez, ensinamento que eu possa te passar em toda essa live aqui, Jadson, embora o assunto não seja esse, especificamente, seja assim, cara, cuidado com tomar esse passado como uma proxy do que deve ser o futuro. E voltando só ao Melhores Fundos, quer dizer, no mês passado, que foi um mês difícil para o Melhores Fundos, ele rendeu 114 do CDI, né? E a média dos multimercados, né? Apanhando feio. Pô, apanharam, assim, perderam do CDI, né? Se e você acompanhar negativo, né? O índice de multimercado, que existe como referência no mercado, perdeu do CDI. Né? Pedro, teve gente que chamou o fundo de caro, entre aspas, o caro, por causa da taxa de performance. Eu achei um absurdo esse comentário. O fundo é muito barato. Pedro, muito obrigado. É como eu falei, eu acho que o que eu recomendo nesse caso é o Roosevelt, né? O Man in Arena. Né? O mundo pertence àqueles que estão no meio da arena, né? E não na arquibancada, aqueles que estão fazendo. É muito fácil você criticar de fora. Alguém propôs algo melhor? Alguém montou um fundo? Alguém deu a chance para participar do IPO? Então Pô, a gente podia pedir para ele ficar respondendo. Acho que o Ferdevaldo está respondendo alguém de cima. O André Benedetti, em função de ser alocado numa única ação da XP e não numa carteira balanceada como a Universa, significa que a probabilidade de ganhos é maior do que a praxe dos fundos, como nas prés e Bs? Na verdade, não sei se é exatamente não. A probabilidade de ganhos, não. Assim, a probabilidade é assim, se der certo, você vai ganhar mais. Né? Existe um outcome, né? Existe um resultado possível que é maior. Isso. Mas a probabilidade... Isso. Talvez a expectativa de retorno potencial seja muito maior. Agora, com um nível de risco também muito maior. Então, é tudo uma ponderação entre essas duas coisas. Thales, uma pergunta. Usando o fundo para alocar no IPO e depois de aberto, consigo continuar alocando recursos? Essa é uma boa pergunta, que a gente não tratou muito. Se o fundo continua aberto depois. A ideia é que o fundo fique aberto, assim, sem prazo para fechar. Enquanto a tese de investimento existir. Enquanto a gente achar que vale a pena investir nas ações da XP, porque a gente está acreditando no crescimento dela, a gente vai continuar investindo. E aí, de novo, reforçando, participar do IPO é o início desse fundo, mas ele não foi montado apenas só para o primeiro dia. E aí, pegar um gancho, uma coisa que a gente não falou, que é uma pergunta que a gente tem recebido bastante, quer dizer, o que a gente está fazendo do dia que o fundo lançou, na terça-feira, até o dia do IPO no início da semana que vem. A Bia me fez essa pergunta agora aqui também, exatamente, nos bastidores. Como o Vitro Exponencial FIA é um FIA, a gente pegou todo o dinheiro que está entrando, a gente está comprando BOVA11. Né? BOVA11 é aquele ETF que segue o Ibovespa, para a gente não perder o enquadramento de ações. E como o Ibovespa é um dos benchmarks do fundo, então a gente achou que fazia mais sentido. Então todo o dinheiro está comprando BOVA11. No início da semana que vem, a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai submeter a nossa demanda, nossa solicitação para participar do IPO no montante que a gente tiver dentro do fundo, e a gente vai vender o BOVA11 para ficar com dinheiro para liquidar a compra das ações do IPO. Se a gente não receber tudo ou uma parte no IPO, no dia, quando começar a liquidar, quando começar a negociar em bolsa, a gente compra as ações. Então, a gente vai Ibovespa até o dia da negociação, XP dali para frente. Aí deixa eu até aproveitar a pergunta seguinte do Pedro, que pergunta as datas. Já tem data do IPO, né? E aí, basicamente, quer dizer, para todo mundo estar na mesma página, então, terça-feira é o dia em que o sindicato vai se reunir para fazer o pricing. O que é o pricing? É decidir qual é o preço que esse IPO vai sair e quem vai receber as alocações. E o rateio, né? E o rateio. Na quarta-feira começa a negociar lá na Nasdaq e na sexta-feira é a liquidação financeira disso. De novo, até do ponto de vista de disclaimer,
nem a Vitrio, nem o Santander, que é o administrador dos fundos que a gente criou, participa dessa oferta de distribuição de ações. O que a gente está falando aqui é do fundo que criamos e que vai sim participar do IPO, submetendo o nosso desejo de compra na terça-feira. É isso aí. Júlio, muito obrigado pelo seu comentário. Também sou seu fã. Senti, principalmente do seu bom gosto. Senti uma rusga na carta aberta. Não vale a pena ponderar essa situação com a gigante XP, já que os anseios via Vitrio são justos? Eu não entendi direito o que você quis dizer, para ser sincero aqui. Ponderar essa situação com a gigante XP. Qual situação exatamente? Da rusga, né? Acho que ela teve uma rusga. Não acho que teve rusga. Assim, a carta aberta foi assim, tentando mais uma tentativa aqui de novo. Isso aqui a gente está tentando, de todo que é jeito, fazer as pessoas brasileiras poderem participar do IPO. A carta foi mais uma tentativa dessas. Hoje o Day One de novo é isso. A Vitrio mandou uma carta. Sabe, a gente está tentando, fazendo o nosso máximo. Não é um negócio, aperta um botão aí e sai. Então não tinha rusga mesmo. A gente, eu estou indicando as ações da XP. A gente indica a XP como corretora aqui há trocentos anos, despeja dezenas de milhares de assinantes nossos para operar na XP. A XP ganha dinheiro com os nossos assinantes. Sempre, o Guilherme sempre me tratou de uma forma muito cordial. Então, eu sou super fã da XP. Já fiz críticas também, porque acho que tem um modelo que tem uma certa fragilidade, mas que, no geral, fragilidade, talvez, para o investidor, né? Não para ele mesmo. Mas, no geral, eu sou um grande fã. Então, não tem nenhuma rusga. A gente está tentando fazer o melhor, entendeu? E também, se eu me excedi em algum momento na carta, que eu não me livro do meu próprio potencial erro, mas foi tentando fazer o melhor, né? Provavelmente, nesse monte de tentativas, alguns erros a gente cometeu também. Se eu cometi, eu peço desculpas, Júlio. É isso. O IPO vai ser dia 12 do 12 mesmo. Já falamos das datas. É isso, né? Perfeito. Marci. Bom dia. Se por acaso a XP não escolher a Vitrio, o dinheiro do fundo ficará aguardando para comprar de futuras ações? Aí vai comprar no mercado conforme for. Foi o que a gente falou. No dia que abrir a negociação, a gente já está investido em Ibovespa através do BOVA e vai comprar ações, seja no IPO ou depois a partir da quarta-feira. Já foi falado da Miriam também. Antônio, Carlos, qual a previsão de início de comercialização no lote secundário? Já falamos a data, quarta-feira. Esse fundo vai fechar? Em princípio, não, a não ser que a gente veja uma mudança na tese de investimento, que não está no cenário por enquanto. E aí, por que em princípio não é bom dizer? Quer dizer, a gente imagina que com todo o interesse, o lote suplementar de ações que deve ser atingido, a cotação atual do dólar, a gente está falando de uma empresa que vai ter de float, ou seja, aquela quantidade de ações que estão negociando em mercado, um valor financeiro equivalente a mais ou menos 10 bilhões de reais. Uhum. Então, vai ser uma ação líquida. Né? Se tivesse aqui na B3, teria inclusive no tempo uma participação importante no índice Bovespa. Não, esse é um excelente ponto, né? Porque a conta que a gente sempre faz é se a gente... Qual é o nosso tamanho relativo ao tamanho do mercado que a gente está atuando. Né? O Patrick deu uma ideia do que é o tamanho total. Até agora, a gente, nos primeiros 3 dias do fundo, a gente captou alguma coisa aí perto de 75 milhões nos 2 veículos. Então, quer dizer, estamos longe aí de um tamanho que nos incomode. Que nos incomode para operar. Então, por enquanto, estamos tranquilos. Qual o risco de impacto do dólar no fundo exponencial? Vai variar conforme o dólar, né? Mas como o Jojo falou, esse próprio efeito deve se refletir na cotação da ação da XP, porque a operação está em reais, né? Então essa coisa ela é quase naturalmente, é um hedge natural, né? Embora sempre seja imperfeito essas coisas, mas no tempo tende a convergir, né? Se há racionalidade econômica nos mercados e se há ausência de fricção. Rafael Q. Dinheiro aportado em previdência privada entra na conta de investidor qualificado? Essa é uma boa pergunta. A gente estava fazendo essa discussão e há entendimentos diferenciados entre instituições financeiras, né? Tem instituição financeira que acha que não, porque a titularidade do investimento da previdência privada está da seguradora, né? O que o investidor tem é o plano, e tem outras instituições que não consideram, né? Como, por exemplo, o dinheiro na conta corrente também não é considerado, porque ele não é investimento. O Gabriel pergunta, mas nos deixa um pouco numa saia justa, o que acontece se mentir ser um investidor qualificado? Você não deveria mentir. É o que eu posso falar, é isso.
Jojo, a portaria da CVM diz que você tem que ser aceito nas provas de certificação e não realmente ter a certificação. Hashtag fica a dica pessoal, é só estudar e fazer uma prova. Vamos ser todos qualificados. Bom, vamos em frente. Uma sugestão de melhora no app da Vitrio, não há como cancelar, só conseguir pelo site para refazer a intenção. Tá bom? A sugestão acolhida, Júlio, obrigado. A Vitrio pensa em lançar outros produtos com investimentos exclusivamente no exterior? Ou FOF ou seguindo o Money Rider? Esse tá atento, hein? Olha, tem... Num dia onde a gente já soltou um spoiler, tem novidade vindo por aí. A gente está atento sempre às melhores oportunidades de investimento e, especialmente nesse ambiente onde taxa de juros no Brasil caindo e a gente conseguindo ter um horizonte de mais longo prazo para os investimentos, faz todo sentido pensar em oportunidades no exterior, em diversificação. Então, assim, estamos trabalhando nisso. Quem sabe o Felipe, né, que fez a pergunta, não tem, então, um presente de Natal vindo aí. Exatamente. Os que tem atualmente são de Canadá. Tá bom, já endereçamos. Ricardo Malaquias. Por que não ir direto comprar as ações via Avenue, por exemplo? Fique à vontade, se você quiser ir, vá por lá, mas, de novo, assim, tem uma razão objetiva que por lá você está alijado da possibilidade de participar dos preços do IPO. Se as ações eventualmente subirem 10% na abertura, você perdeu isso daqui, nunca mais volta. A Vitrio tem a possibilidade de participar no preço do IPO. Essa é a primeira coisa. E depois é as vantagens que a gente acredita que negociando o dólar, acredita por evidência empírica, num maior lote de dólar, você vai encontrar um preço do dólar mais atrativo. Mas se você quiser ir por lá também, vá em frente. Essa aqui é só uma alternativa para você ter a chance de participar do IPO. Milton, quais as variáveis que influenciarão o rendimento da cota do fundo exponencial? Dólar e preço da ação da XP, basicamente. Uhum. Já a Vitrio está respondendo. Provoca essa Black Week aí, tá? Já foi prorrogado. A Anitta sabe tudo, né? Pô, a Anitta amo a Anitta. Chamar o fundo de caro é desonesto, na minha opinião, e nada independente. Pronto, falei. Beijo para você, Pedro. Fundo mais barato do mercado. Fundo XP Lite. 20% em XP, mais 20% em renda fixa, a rentabilidade não ficará muito mais atrelada à rentabilidade do fundo DI do que em potencial rentabilidade das ações da XP? Eu queria voltar nesse ponto, Felipe, claro. Que a gente tem recebido esse tipo de demanda desde quando a gente lançou também o Cannabidiol Light, né? Então, o que vocês precisam entender? Quer dizer, nós fomos no limite do que a norma permite. Para o investidor público em geral, ou seja, não sendo qualificado, o máximo que você pode ter no exterior, 20%. O que fazer com os outros 80%? São diferentes coisas que a gente poderia pensar. Então, assumindo que você só quer aquele pedacinho que é a tese, que é o investimento no exterior, seja no cannabis, no Cannabidiol Light, ou XP, no caso do Exponencial Light, a gente pensou o seguinte, por que não tirar todo o risco adicional, até porque a gente assume que você já tem uma parte do seu patrimônio como reserva de emergência, em fundos DI. A liquidez aqui não é de fundo de emergência, né, D0, D1, mas D10 também não é uma liquidez muito restritiva. Então, a gente preferiu minimizar risco e custo, para isso um fundo DI taxa zero. E até para não confundir as coisas, né? Diluiu com água mineral pura, né? E tem aquela hipótese que eu vi algumas pessoas supostamente mais técnicas, né, apontando assim, faz um multimercado, alavanca, e aí você... Mas não é exatamente, é uma forma de dar uma driblada na norma, não é assim, exatamente. Não é esse o objetivo aqui, a gente quer jogar o jogo. A gente está totalmente alinhado com a orientação do CVM. É isso. Sim, tem um jeitinho aqui, não vamos por esse caminho, né? Assim, não é a nossa mentalidade aqui. Obrigado, Thiago, pelo elogio. Dado que o fundo vai continuar comprando ações no mercado e considerando que as ações da XP irão continuar subindo, considerando que já é uma premissa forte. Esperando. Né? A tendência é que o preço médio do fundo seja muito maior do que a compra inicial. Mas tem cota todo dia, né? Então, verdade, mas não impacta desta forma, que ele está dizendo quem entrou no início. Exatamente. Porque já está marcando a mercado. O preço é marcado a mercado todos os dias. Todo mundo que compra cotiza no dia, então você está sempre marcado a mercado pelo preço certo. E cuidado também com as considerações a priori, né? A gente acha que a ação vai subir, mas também não é um negócio... Não vai, eu acho que a XP vai valer 100 bi, mas não acha que vai de 60 bi para 100 bi assim, né? Claro. Ela provavelmente vai ser assim... Com certeza. Então, o Flávio, bom dia. Gostaria de saber mais implicações no fundo sobre a notícia que a XP está buscando impedir que fundos brasileiros entrem na oferta pública. Ele está atrasado ainda na notícia, talvez.
É isso. A CVM já falou que pode participar, portanto, o argumento da XP, que já era errado, né, ficou esclarecido que estava errado. Então não há mais nenhuma impossibilidade dessa natureza. Jojo, o que acontece... Com o app deve ser, não? Quero aplicar as ações... Nossa, não consegui entender dessa pergunta, desculpa. Jojo, o que acontece com... Quero aplicar nas ações da XP no app, não consigo. Aí deixa eu já falar uma coisa. Você não vai conseguir mesmo. Não é possível aplicar nas ações da XP no app, nem no site. Porque a gente não vende as ações da XP. Você pode aplicar no fundo que investe nas ações da XP, que é o Exponencial Lite. Tenta de novo. Provavelmente você foi em algum momento aí que apareceu alguma inconsistência na rede, no seu Wi-Fi. Tenta de novo que está tudo funcionando lá. O Leandro, de novo, a pergunta fundo ou Avenue, a gente já tratou aqui, não tem melhor ou pior necessariamente, a minha indicação pessoal é pelo fundo da Vitro, mas se você quiser ir pela Avenue também, fique à vontade, também são nossos parceiros, com as vantagens para Vitro que eu apontei aqui no meu entendimento, pelo menos. Fabiano, Felipe, quando irá fazer lives monitorias do Palavra do Estrategista? Assinei a série e nunca vi a live prometida. Eu faço normalmente, assim, normalmente faço uma vez por mês. Estou um pouco em dívida com isso por outras atribuições, mas acho que os relatórios em si estão suficientemente claros e também tem o Telegram que fala todo dia. Mas, Fabiano, você tem razão, estou em dívida com você, peço desculpas por isso, vou retomar. Tá? Verdevaldo, está rolando essa de XP querer impedir fundos nacionais? Bom, já tratamos disso várias vezes. João Almeida, quando vai ocorrer o IPO? Tem data? Já falamos. Vendi meu tesouro Selic da carteira da Double Income para investir na Exponencial Lite. É uma estratégia? Sem dúvida é uma estratégia. Se é uma estratégia boa, aí o tempo vai nos dizer, né? Agora, o que você fez, você adicionou risco no seu portfólio, né? Adicionou uma oportunidade boa. 20% da posição que ele vendeu, ele vai estar trocando de caixa para risco. Né? É isso, basicamente. Eu acho assim, você então muito mais retorno potencial, trouxe mais risco para o portfólio. Para saber, de fato, se foi uma boa decisão, eu precisaria conhecer o seu portfólio como um todo e o seu perfil de risco. Se você não tinha nada de ação, por exemplo, provavelmente você fez uma boa decisão. Você colocou bolsa no seu portfólio, então o benefício marginal de ter bolsa para quem tem pouca bolsa é enorme. O benefício marginal de ter bolsa para quem tem muita bolsa é muito baixo. Né? Retornos marginais decrescentes para o seu portfólio. Agora, da adição de uma nova posição. Se você está no double in, assim, cuidado também, assim, misturou income, uma carteirinha de renda com o XP Exponencial Lite. Não é propriamente um negócio para capturar dividendos, mas ganhos de capital. Não te ajudei muito, André, mas assim, infelizmente, aqui eu mais tinha que sei lá, colocar dúvidas a você. O professor Luizinho dizia que bom professor é aquele que coloca boas dúvidas nos alunos. Jojo, por favor, prorroga Black Week. Já foi. Já a Luciana Seabra, a maior expert em fundos, é um título pretensioso, né? Não recomendou este fundo. O que tem a dizer sobre isso? Olha, a Luciana tem a opinião dela, né? Assim, eu discordo, pessoalmente. Eu tenho a dizer por que eu recomendo o fundo, por que o outro não recomenda. Lhe pertence, né? Parece que, pelo que eu pude observar, foi uma questão associada ela elogiou o fundo e criticou a taxa, né? E aí, de novo, aí é uma questão da gente separar nas possibilidades aqui. Eu entendo que você foi motivado a investir nos fundos da Vitro ou participar do IPO de uma outra forma, ou depois que elas negociarem, né? Porque não tem forma adicional de participar do IPO, porque você quer ganhar dinheiro, né? Essa é a sua motivação, né? Então, assim, a Vitro também faz negócio porque tem a mesma motivação que você. Então, ninguém está aqui trabalhando de graça. Então, a Vitro tinha duas opções. Para que ela ganhasse algum dinheiro, ela cobraria a taxa de administração ou ela cobraria a performance. Não há outra forma de um fundo cobrar. O que ela decidiu, então? Ou eu cobro de qualquer jeito, taxa de administração, ou eu cobro via performance, que assim, eu só ganho se você ganha. Me parece, entre essas duas, essa aqui me parece mais justa. Beleza, então optamos por essa. Então quando? Pegamos um duplo indexador, Ibovespa ou CDI, o que for maior, e sobre esse, 10% do seu lucro. Ou seja, o cara te trouxe a chance de participar do IPO, pesquisou, estudou, teve custo para montar e tal, e está te pedindo 10% do seu ganho sobre os benchmarks.
A 10% de um pedaço do seu lucro. Né? Então, se ele for maior, de né? um pedaço do seu lucro. Será mesmo que isso é caro? Você não topa dividir esse pouquinho com o cara que montou essa chance para você? Então, eu acho que não recomendar esse fundo é, tecnicamente, uma decisão errada. Tecnicamente. Tá? Essa é a minha posição. E agora, de novo, minha sugestão é aos críticos que monte algo melhor. Né? Assim, essa é a minha... Se é caro, deveria ter havido um outro fundo mais barato. Assim funciona o mercado. Né? Se fosse realmente caro, então beleza, monta um outro mais barato e vou ganhar desse. Acho que se não houve, é porque não, de fato é uma coisa boa. Né? Então, Felipe, já respondi essa, Black Week, mesmo tendo aportado menos de 5 mil no fundo Vitro Light Exponencial, podemos fazer movimentações a partir de 100? Sim, movimentação adicional, né? As movimentações adicionais dos fundos são sempre 100, independentemente da Black Week. Anitta, quer usar seu 13º? Anitta, você não precisa usar seu 13º, você já está mega rica para investir, mas ainda não recebi. Está prorrogado. A Anitta foi a que perguntou da primeira vez, tá até dia 31, não pode gastar. Reinaldo, meu amigo, um grande abraço para você, você me manda e-mails lindos, sempre, muito inspiradores. Daniel, vamos tentar correr aqui para a gente matar, porque já estamos há quase 1 hora aqui. Dado que o fundo vai continuar comprando ações no mercado, já consideramos, já falamos, o Daniel. Se CVM liberasse a compra 100% para não qualificado, teria captado mais clientes. Sem dúvida. É verdade. Estamos esperando. Faço questão de responder essa do Pedro aqui. Diz que a Empíricos ficou enviesado. Agora só fica indicando fundos da Vitro. Não dá para confiar mais nas indicações. Pedro, é que eu acho, respeito a sua opinião, né? Mas assim, na verdade, a Empíricos não ficou enviesada. Você tem que entender de onde parte a seta. Esse é o problema. A Vitro existe pregressamente para, num primeiro momento, óbvio, a Vitro depois pode fazer as coisas dela, mas ela nasce de uma ideia da Empíricos. A ideia da Vitro surge aqui dentro, para que a Vitro possa, depois da diligência dela e tal, implementar as ideias da Empíricos. Você pode ver que eu estou indicando as ações da XP para participar da IPO há muito tempo. O que a Vitro fez? Criou um fundo para participar das ações da XP. Eu monto a carteira Empíricos, junto com o João e junto com o Fernando aqui, e ajuda de toda a análise. Se não fosse o João, pelo amor de Deus, passava até fome aqui, eu acho. Mas, aí o que a Vitro fez? Replica essa ideia. Vamos montar um fundo de previdência? Faz a carteira de previdência, a Vitro replica. Então, assim, não é que eu indico os fundos da Vitro, é um processo endógeno, é congênito. É isso que as pessoas precisam entender. A Vitro e a Empíricos, a Vitro é a implementação da Empíricos. Como que eu não vou indicar o Carteira Universa, sendo que aquela carteira é a que eu considero a melhor do Brasil? Seria um constrangimento lógico para mim mesmo. Então, desculpa ter perdido um pouquinho mais de tempo depois de dizer que eu ia correr. Eu gosto dessa, eu sempre falo, né? Quer dizer, a Vitro, eu faço a figura da impressora 3D, né? Você imprime o relatório da Empíricos num papel, a gente dá vida. Era como se você faz o projeto de um prédio e a gente constrói. Né? Com a devida diligência. Né? E aí, como é que você não vai gostar do prédio que o projeto é seu? Né? E tem amplas implicações isso aqui, sabe? Cada coisa, como é difícil montar a carteira Empíricos toda, né? Já pensou montar aquelas, 50 ativos? Já pensou se você conseguisse montar tudo no one click? Essa que estava na minha cabeça, né? Aí eu vou e falo para você assim, monta essa carteira Empíricos, aí você vai lá na XP, os caras falam mal da carteira Empíricos porque ele quer montar a dele, né? Empurrar um outro produto que nem sempre está condizente com isso. Eu coloco uma put na carteira Empíricos, você não consegue implementar lá, porque te lê isso como aumento do risco. Então inviabiliza se implementar. Então, no fundo, a Vitro parte de uma ideia que vem daqui de dentro. Originalmente, eu tive a sorte de encontrar o Jojo, de um lado, e a Ilana, que me apresentou para o Patrick depois. Agradeço a Deus todos os dias por ter a sorte de pessoas que estavam alinhadas nesse propósito de levar soluções melhores para as pessoas com total transparência e sem conflito de interesse, permitindo que, com esse botãozinho, no futuro, a gente consiga implementar as ideias todas da Empíricos. É uma maravilha o que está sendo feito aqui. Então, é isso. Não é que foi enviesado, ao contrário. É uma extensão das ideias da Empíricos. É só isso, para facilitar a sua vida. Daí que surgiu a coisa. Tem que manter isso aí. O pessoal está curtindo a Black Week aqui. Que legal, meu.
Pelo que foi dito agora, existe um duplo trigger para a taxa de performance. Bater o CDI e o Ibovespa, mas no site a informação que consta é 10% sobre o Ibovespa ou o CDI, o que for maior. É a mesma coisa. É só a semântica, né? Quer dizer, você só vai pagar performance se o resultado for maior do que os dois, né? Não somados. Pega o maior dos dois. A forma de escrever isso o benchmark é o maior entre Ibovespa ou CDI. Mas a questão de semântica. Só para deixar claro, isso é bom para o investidor. Assim, pegou. Se o Ibovespa for aqui e o CDI aqui, você vai pegar o delta de XP em relação a isso. Se for o contrário, o Ibovespa cai e o CDI, pega o CDI. Sempre o que for maior vai ser o seu benchmark. Ou seja, de novo, volta à questão inicial, entendeu? Isso aqui só vai funcionar se for bom para o investidor e se a Vitro tiver tido uma decisão acertada de, como inteligência de gestão, ter apostado e ter criado um fundo de propósito específico. Últimas 3 aqui para a gente encerrar. É possível participar do IPO da XP pela Avenue? Não. Do IPO, não. Depois que as ações negociarem, sim. Abrir conta na Avenue. Indica comprar dia 11, quando as ações abrirem, o ticket é XPI, né? Não sei, Michael, não posso te falar, porque eu não conheço o preço, né? Às vezes ela abre com gap de 30%, aí espera, né? Tem que ver como vai abrir, eu não posso te falar se é para comprar na hora ou não. Vamos ver como abre, né? Tem que ser, você olha, por isso que, inclusive, essa é uma vantagem adicional, na minha opinião, para a Vitro, né? Você está delegando, tem traders profissionais ali, brokers profissionais operando para você também, né? Alguém que sabe ler a pedra, alguém que sabe ler quando tem mais demanda, não tem mais demanda, ou pesticou. Então a gente acredita aqui, obviamente precisamos verificar isso na prática, né? Mas tem se verificado na prática, mas se vai continuar no futuro nunca sabemos. Mas a ideia é que uma equipe profissional trada melhor do que uma equipe não profissional, tem acesso a mais informação, tem acesso a outras mesas que vão tradar para você. Então essa é uma outra vantagem de você ir para uma gestora do que investir sozinho. O ticker é XPI mesmo? Eu sinceramente não sei. Vocês sabem? É XP, né? Eu acho que era XP. Tá. Eu sinceramente não sei, me desculpa. Como irão funcionar os próximos aportes após o IPO? Olha, a mecânica dos aportes ela é a mesma desde o começo do fundo. Você aporta no fundo e é cotizado pelo valor de D0, pelo valor da cota de fechamento daquele dia. O que a gente faz com o dinheiro é que é diferente, né? O dinheiro que está entrando no fundo até o dia das negociações está investido em BOVA11, né? Que é um ETF de Ibovespa. A partir das negociações, a gente vai trocar essa posição por ações da XP. Deixa eu juntar 2 aqui, a gente está terminando, porque acho que perfeito. O feedback dos assinantes ou dos clientes na Vitro nos inspiram bastante, né? E aí o André pergunta alguma previsão de lançar um fundo de ações com cotização mais curta. E depois o Felipe pergunta algum plano para criar um fundo, oportunidade de uma vida do Palavra. Olha só. Puxa, vocês estão mostrando desejos que, por acaso, alguns deles batem com a nossa cabeça. Mas talvez valha a pena só explicar um pouquinho essa questão do prazo de resgate. O prazo de resgate, quer dizer, a gente sempre tenta fazer o menor prazo de resgate possível que converse com a liquidez dos ativos, né? Então, por exemplo, já que a gente está falando de fundo de ações, no MAB Plus, que combina, né, as indicações que vêm do melhores ações da Bolsa com a do Microcap Alert, a gente botou ali 30 dias porque tem ações que são com liquidez menor, né? Especialmente as ações que vêm das indicações da Microcap. Então, é em benefício do investidor que eu, gestor, tenha tempo para desfazer as posições quando eu tiver que pagar um resgate. Porque senão eu estaria beneficiando. Quanto mais curto for o resgate, eu tenho chance de eu estar beneficiando o investidor que está saindo em detrimento dos investidores que estão ficando no fundo. Quando a gente vai para um fund of funds, tipo melhores fundos, aí eu acabo sendo... a dinâmica é a seguinte, eu tenho que respeitar qual é o resgate dos fundos embaixo e fazer uma gestão do passivo da liquidez. Então, muitos fundos que a gente compra no Melhores Fundos tem D75, D45, D60, D90, e a gente vai pilotando e fez um fundo que é D60. Então, a gente sempre tenta fazer o menor possível. Nesses fundos que a ideia é comprar ações da XP, a gente botou D10 porque é uma ação só, a gente está apostando que ela
que ela vai ter liquidez suficiente no mercado. E aí é mais uma questão para a gente não ficar preso em feriado no exterior, que não é feriado aqui, né? E o trâmite do câmbio também para não ser pressionado. E muito a vender, curto também, né? fundo de ação não pode ser também, só para não ficar... É por que não faz D1? Puto, porque daí também acaba ferindo o próprio cotista, né? Nunca é bom. Não, e é importante ajudar a pessoa, assim, se o prazo de resgate no fundo está te incomodando demais, é porque talvez o tamanho da aplicação que você está fazendo não está de acordo com o teu perfil, com o teu estômago, com o teu horizonte, com o teu perfil de risco. Quer dizer, aquela combina quanto você tem no fundo de emergência é também para prover um pouco de fluxo de caixa. Então, é importante levar isso tudo em consideração. Vou fechar aqui com a do Silvio. Será que a XP vai frustrar muitos investidores parceiros aqui no Brasil e começar a perder clientes em sua base? Olha, Silvio, eu não sei, mas espero que ela não frustre. Jojo, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Sempre aprendo muito com você, Patrick. Você é um monstro. Obrigado. Pessoal, obrigado muito a você. Um lembrete ali, ó. A taxa de performance é só para investidor qualificado. No Light não tem. A gente o tempo todo está falando da taxa de performance. O fundo Light, a gente quase que passou por cima dele. Ele tem 0,056% de taxa de administração, que vai toda para o administrador, são 56 centavos para cada R$1.000 investido, e ele não tem taxa de performance. Aí você vai perguntar, bom, mas como é que a Vitrio ganha? Porque 20% dele vai para outro fundo, então a gente só vai ganhar taxa de performance que já está no outro fundo em 20%. É isso. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Um montão de perguntas. Peço desculpa por não ter conseguido responder todas, mas acho que elas começaram a se repetir também, indicando que de algum modo a gente cobriu pelo menos a essência da coisa. Me desculpa por não ter coberto todas. Foi um prazerzaço estar aqui. Um abração para vocês. Vamos encarar com otimismo esse IPO. Um grande abraço, um bom fim de semana. Valeu, gente.